Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje, sábado, dia 21 de setembro, estamos na 24ª semana do Tempo Comum e hoje a igreja celebra a festa do apóstolo São Mateus. Meditaremos nesse momento no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Hoje a igreja celebra um dos apóstolos, que podemos dizer um dos mais famosos, junto com Pedro, João, talvez Mateus também. É um dos que são mais falados, até mesmo porque nós temos um evangelho escrito por ele. São Mateus não só é um dos 12, como também um dos 4 evangelistas. É o escritor do primeiro evangelho na ordem canônica, que nós temos no Novo Testamento. Ele que escreveu o evangelho que é direcionado aos judeus. E de um modo peculiar, nós temos assim até informações bem a mais. Tem alguns apóstolos que nós não temos tanta informação, mas São Mateus nós temos que ele era publicano, que era cobrador de impostos. E nós temos esse episódio que creio que é um dos chamados mais rápidos da Sagrada Escritura. São apenas um versículo, 2 versículos. Jesus vê Mateus na coletoria de impostos e diz: "Segue-me." Uma palavra, um olhar e uma palavra bastou para atrair e conquistar Mateus. Parece rápido, mas você vê a intensidade, a realidade da dinamis, da força de Cristo. Mas também, esse episódio que nós acabamos de ler, do Evangelho de Mateus, ele dá-nos a graça de fazer uma relação muito profunda. Porque muitas das vezes nós entendemos vocação, um chamado, é muito rápido, é muito, talvez, é uma ligação talvez imediata que eu e você podemos fazer de que um chamado está ligado a uma missão. Sou chamado a algo, então um chamado é um chamado a quê? A uma missão. Mas nesse episódio do Evangelho de São Mateus, o chamado de Mateus, nós percebemos aqui uma relação profunda de chamado e conversão. E aqui é muito importante, porque muitas pessoas resistem ao chamado de Deus porque não se acham prontas, não se acham capazes, acham que ainda não podem fazer porque ainda tem algumas coisas para vencer, para amadurecer. Mas toda vocação, todo chamado de Deus está intrínseco uma proposta de conversão. Através do chamado de Deus, Deus quer nos transformar a partir da vivência dele. Sim, é para fazer algo, é uma missão. O chamado tem uma missão, mas o chamado também, todo chamado é uma santificação. Deus nos santifica na vivência do nosso chamado. Deus nos converte na vivência da nossa vocação, seja ela qual for, a minha vocação sacerdotal, a sua matrimonial. O matrimônio é uma via de conversão, o sacerdócio é uma via de conversão, e seja a vida consagrada no celibato, dentro de um novo carisma, dentro de uma congregação, toda vocação intrinsecamente
tem um chamado de conversão. E isso é claro na vida de Mateus. Mateus foi chamado por Jesus. E ao aceitar aquele chamado, que era uma missão de ser um seguidor, um apóstolo, estava ali também uma proposta de mudança de vida, de deixar de ser publicano, cobrador de impostos, para ser um novo homem. E essa passagem também, ela nos dá uma clareza de fato qual é a realidade essencial da conversão. O que é converter-se? É deixar o errado e assumir o certo? Sim, mas isso ainda está no nível do comportamento. A conversão é uma realidade profunda do coração. Quando nós percebemos a segunda parte da passagem, logo após Mateus aceitar o convite de Jesus, ele dá um banquete para publicanos, outros prostitutas, até um pouco é criticado pelos fariseus, mas ali Mateus está à mesa novamente, não para cobrar, mas para oferecer. Vê a dinâmica? Antes, Mateus estava atrás de uma coletoria cobrando. Agora, depois de responder o chamado, ele propõe uma outra mesa, onde ele oferece principalmente o encontro com Jesus. Essa é a realidade da conversão. Nós saímos de nós mesmos e fazemos da nossa vida dom para o outro, em nome de Jesus. Na verdade, a conversão é uma mudança de paradigma. É nós não nos vermos como fim último, mas como meio, principalmente, para que outros encontrem o Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça nesse dia, pela intercessão de São Mateus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.